Então, por conta de uma bênção que Deus enviou dos céus na vida de uma pessoa hoje, eu queria estar relacionando duas palavras do Evangelho aí, primeiramente para estar falando a respeito dessas palavras. A primeira palavra está em Marcos 2,17, que não são aqueles que têm saúde que precisam de médico. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E a segunda palavra está em Mateus 21:22. Tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Havia uma pessoa que passava por mim no dia a dia, de apelido Piauí. Uma pessoa no meu trabalho, onde eu cantava todo dia. E todo dia ele parava ali, conversava comigo. E infelizmente, pela precariedade de sua vida, ele não tinha recurso para me ajudar. Ele parava, escutava, eu fui conversando com ele, tudo. No dia a dia, ele estava morando em praticamente um albergue que tem lá onde eu trabalho, na Lapa. O apelido dele é Piauí. É boa gente, é homem honesto, é homem digno, embora com o maldito vício da droga, do álcool, né? Todo dia ele parando ali, e um belo dia ele passando por mim, falou: Paulo, eu gostaria que você fizesse uma oração por mim, porque eu não aguento mais essa vida, né? Estou bebendo todo dia, está difícil para mim, eu queria melhorar. Falei: você crê? Crê? Aí ele falou: eu creio. Aí eu dispunha de um olhinho ungido comigo, um olhinho que me deram, que uma pessoa me deu, uma pessoa da igreja, um olhinho ungido, um olhinho da igreja. E eu fiz ali uma oração para ele rapidamente, que eu estava trabalhando. Passei esse óleo na testa dele e falei: em nome de Jesus Cristo, a sua vida vai mudar. Você crê? Ele disse: creio. E o tempo passou, isso faz 1 mês e meio, para a gente ver que Deus, Ele resolve as coisas no seu tempo. Não é assim, você orou e já resolve na hora. Deus, nós vivemos num tempo chamado Cronos, onde é possível ser medido. E Deus vive no tempo chamado Kairos. É um tempo que não se mede. Para Deus, um dia são 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Então as pessoas às vezes acham que Deus vai resolver na hora, que porque não resolveu na hora, porque nós não temos fé. Não tem nada a ver. A palavra de Deus está bem clara. Deus não veio para os justos, veio para os pecadores, veio chamar os pecadores. E naquele momento eu senti que ele acreditou naquela palavra, naquela oração que eu fiz para ele. E o tempo passou, ele foi passando lá, depois de um tempo ele sumiu, não o vi mais, né? E hoje ele esteve lá, perto de mim, e nunca ele me deu nada, coitado, ele não tinha condição. Infelizmente ele tinha o vício do álcool, do cigarro não, talvez da droga, só vivia bebendo, estava morando no albergue, estava em situação muito difícil, mas o que importa é que ele creu nessa oração. Então quando eu o avistei, assim, a uma certa distância, eu vi ele mexendo no bolso, tal, eu falei: será que ele, né? Porque ele nunca dispunha de nada para me doar. E hoje ele foi lá e me doou uma quantia e efetuou um depoimento a respeito da minha oração e da fé dele, né? Porque quando você faz uma oração, você tem que crer, com certeza. A oração é uma atitude de fé, e a pessoa que está do outro lado também tem que crer. Então às vezes as pessoas falam: mas minha vida não mudou. É claro, você não acredita. Como que Deus vai agir na vida de quem não acredita, né? Tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. Crendo, a palavra é bem clara. Crendo, do verbo crer. Acreditou, né? Ambas as partes acreditaram. Não adianta a gente pedir oração para uma pessoa que ela não crê, que ela fala mal de Deus, que ela qualquer coisa amaldiçoa o nome de Deus. Qualquer coisa ela está falando: a culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus, a culpa é do mundo. Porque esse mundo está entregue ao maligno. Esse mundo está entregue ao maligno. Deus não tem culpa. As ações que ocorrem na vida do homem, né? Que o homem crê que seja Deus, não são. Deus não criou o mal. É impossível Deus ter criado o mal. Nós pertencemos a um mundo dominado pelo maligno. As ações do maligno estão pertinentes à vida do homem. E todo aquele que Deus ama, é claro, que vai ser provado aqui. E no caso desse rapaz, Deus o ama, porque mudou a vida dele. E hoje ele esteve lá, fazendo depoimento, que ele arrumou um emprego,
que teve um primeiro emprego que o chamou, teve um segundo expandindo o emprego que ele arrumou, e teve um outro que o chamou, agora ele está em um outro. Eu vou colocar ele aí depois desse vídeo para ele falar. Ele está meio assim, a fisionomia batida, porque estava morando na rua, estava sem emprego, estava bebendo, entendeu? Estava se drogando, mas está trabalhando, ele confessa no vídeo que está trabalhando. Então, às vezes as pessoas preconceituam muito aquele que está em necessidade, mas Jesus Cristo veio para os doentes, porque o justo não precisa de nenhuma salvação. E se você der para quem tem, o que você ganha com isso? Essa é a palavra de Deus. Se eu for e destinar dinheiro para uma pessoa que tem dinheiro, eu vou dar 100 reais para quem tem R$1 milhão na conta bancária. O que eu ganho com isso? Né? Agora, para aquele que não tem nada, qualquer valor é significativo. Nesse momento que eu dei alguma coisa, eu dei uma palavra de amor, de fé, de esperança. Ele acreditou. E Deus fez. Né? Então, a palavra de Deus também diz assim: ide pregar o evangelho a toda criatura vivente. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu trabalho com louvor, com música, né? Não necessariamente as pessoas precisam estar cantando em público como eu faço para que o evangelho seja expandido em meio às pessoas. Mas a questão de exortar o evangelho, a questão de falar para toda criatura, né? Isso é importante. Muita gente restringe, Satanás restringe, né? Ele quer que as paredes estejam fechadas e a palavra de Deus seja dita ali naquele interior, porque tem muita igreja, tem muito aí fariseu aí, que já me recriminou porque eu falo a palavra de Deus em público. Mas a palavra de Deus, Deus mandou a gente fazer isso em público. Exortai o evangelho, ide pregar o evangelho a toda criatura. Tem gente que eu conheço que é crente há muitos anos e nunca ouvi falando uma palavrinha, não sabe nada da Bíblia. Eu, com pouco tempo que eu estou aprendendo, eu já sei tanta coisa. Eu consigo quase que pregar já a palavra de Deus, né? Eu não tenho o suporte devido ainda, mas as coisas que eu tenho embasamento eu costumo comentar com razão. Então, aí um vai falar para o outro que tem um carro zero, que tem uma casa bonita, Deus te abençoe, mas não tem coragem de chegar naquele que está caído e dar uma mão para levantar. Não tem coragem de chegar naquele que está precisando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se faz necessária àquele que nunca ouviu a palavra de Deus, que é o caso desse rapaz, que ele nunca ouviu a palavra de Deus, ele nunca soube. Ele sabia da existência de Deus, mas através do meu trabalho, através da conversa, através das explicações poucas que eu sabia para direcionar a ele, ele foi entendendo. E chegou no momento que ele acreditou naquilo tudo que eu dizia. E a fé dele foi sendo lapidada. E graças a Deus ele saiu dessa situação, ele conseguiu, e hoje ele veio lá, deu um depoimento. Inclusive nesse momento eu tirei uma palavra do bolso que tinha no papelzinho, Salmo 2, versículo 3. E aí está aí o papelzinho que eu tirei, que eu dei para ele na hora. E tudo isso é a bênção de Deus, é o milagre, né? Isso é um milagre. Às vezes as pessoas pensam que coisas pequenas que Deus faz não é um milagre, mas é, porque foi resgatado uma alma do inferno. Porque um homem que está na rua, que está no vício do álcool, que está no vício da droga, que não tem onde morar, que esperança ele tem na salvação? Porque também a palavra de Deus diz assim: comerás com o suor do teu rosto, esforça-te e te ajudarei, né? Não existe possibilidade daquele que está perdido, está caído, que está sem trabalho, que está sem atividade, que sem produtividade ser abençoado. A partir do momento que o homem tem fé e começa a se abençoar a si mesmo, se abençoar a si mesmo significa acreditar em si, falar: não, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor em Jesus. Deus é por mim. E foi isso que ele fez. Ele acreditou em si mesmo, acreditou no que eu disse na oração, e a oração diz que a oração do justo vai longe, né? Nem todos nós somos justos, nós estamos caminhando para sermos justos, mas é Deus que modela. E o vaso, né, o vaso de barro que quebra e o que o oleiro faz de novo, esse vaso, a oficina de Deus não tem lata de lixo, ele torna tudo novo. E ele resgata aquele que está à porta do inferno, que era o caso desse rapaz, que estava nas portas do inferno. Quando você acha que não tem mais saída, para Deus não existe o impossível. Para Deus não existe aquilo que não possa ser feito. Então eu tenho visto muita coisa de gente que fala que não é possível mudar.
Mas eu creio que Deus tudo pode. Deus pode mudar tudo. Tudo. Não há o que Deus não mude, né? Então eu queria que vocês entendessem. Eu vou estar colocando aí o depoimento dele, que vocês acreditassem, porque Deus veio para os necessitados. Deus veio para aqueles que não conhecem, daqueles que estão ignorantes no caminho, aqueles que nunca conheceram a Deus ou que ouviram dizer o seu nome, mas não tiveram conhecimento do poder de sua glória em suas vidas. Tá bom? Então essa é a palavra que eu consegui interpretar aí de hoje, que aconteceu, foi um acontecimento de hoje, que Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Em seguida, eu vou estar colocando os outros 2 videozinhos aí, tá bom? Obrigado pela atenção e Deus abençoe vocês.